E aí, pessoal, Vitor aqui para comandar mais um episódio do nosso queridíssimo TaoriCast. A convidada de hoje é uma pessoa que quem acompanha a gente já conhece. Ela voltou da Coreia do Sul, apresenta o TaoriCast, mas hoje é dia dela ser a convidada. Antes de mostrar ela para vocês já sabem que a gente tem o patrocínio da Fitofórmula. A Fitofórmula fabrica há mais de 16 anos fórmulas chinesas com ervas milenares chinesas. Quer saber mais? Quem tá no YouTube ou no Spotify, acessa aqui o QR Code. Quem tá nos escutando, acessa fitoformulanatural.com.br. Vale lembrar que a gente sempre indica, antes de você adquirir as suas fórmulas, procurar um prescritor mais perto da sua cidade. Quer saber? Quer saber onde encontrar? Acessa aqui o QR Code ou entra no guiadamtc.com.br, que lá você vai encontrar um prescritor de fórmulas chinesas mais perto de você. A nossa última patrocinadora é o Espaço Taori, que é esse espaço maravilhoso que a gente grava o nosso podcast, aqui onde a gente tem o nosso estúdio. Quer saber mais? Também acessa o QR Code ou entra no espacotaori.com.br. Aqui você consegue realizar o seu evento, gravar a sua aula, gravar o seu curso, dar a sua aula, dar o seu curso ou gravar o seu podcast. Acesse aí o QR Code, entra no espacotaori.com.br e vem conhecer esse espaço maravilhoso. Agora, bora para nossa convidada. Ela é CEO do Grupo Fitofórmula e recentemente retornou de uma estadia de 3 meses na Coreia do Sul, onde mergulhou em uma cultura vibrante e tecnologicamente avançada. Durante a sua estadia, ela não apenas explorou a paisagem e a culinária coreana, mas também mergulhou nas nuances do cotidiano e nos aspectos únicos da vida coreana. Bora saber como foi essa jornada fascinante. Sem mais delongas, bem-vindo de volta, Viviane Bergamo. E aí, Vivi, tudo bem? Tudo bom? Olá, pessoal que está aí nos assistindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como é a vida coreana, que tá tão na moda, né, gente? Nossa, sim! Os doramas aí, todo mundo querendo viver um dorama na vida real. Sim, verdade. E eu fui lá experimentar um pouquinho pra ver como era isso aí. Então já vamos começar já. O que te levou até a Coreia do Sul e por que decidiu passar 3 meses? Olha, ir para o Oriente sempre foi um desejo, já que trabalhamos com medicina oriental aqui, né, medicina chinesa. E acredito que os caminhos, né, e também acho que o destino, né, eu acho que faz com que as oportunidades aconteçam. Então, as ervas chinesas, as ervas orientais, elas podem ser encontradas no Oriente todo. Pode ser encontrado na China, pode ser encontrado na Coreia, pode ser encontrado em Taiwan. Taiwan, então, é o berço da medicina chinesa, né? E existem fornecedores em todo o mundo, né? Em todo o mundo, mas em todo o Oriente. E a Coreia, ela tem diversos fornecedores e eu fui para lá na primeira vez, inclusive em busca de novas possibilidades de fornecedores para trazer as ervas para o Brasil. E também a questão do empreendedorismo. Não só achar um fornecedor, mas como desenvolver ali o empreendedorismo na Coreia. Como a Coreia é um país mais aberto do que a China, então acabei tendo a oportunidade e a escolha de ir para lá e acabei conhecendo pessoas também, onde trouxeram essa oportunidade e facilidade. Então, hoje, nós temos uma empresa na Coreia. O Grupo Fitofórmula tem uma empresa na Coreia que também se chama Santi. Lá na Coreia, a gente abriu uma empresa Santi, e é uma empresa de importação e exportação, que faz vamos dizer assim, essa conexão entre os fornecedores coreanos para o Brasil. Por quê? Porque para o Brasil, infelizmente, nós temos uma situação de difícil processos de exportação. O Brasil é um dos países mais burocráticos para isso, com muitas taxas, com muitas solicitações, com muitos documentos que precisam ser desenvolvidos. E sempre foi vamos dizer assim, uma dor minha, achar importadores que trouxessem as ervas chinesas para o Brasil. Sempre foi um sofrimento isso, né? E agora, com mais experiência, e falando, cara, vou meter as caras, vou dar né? Aquela coisa Viviane Bergamo de ser, né? Vamos botar para fazer. No meio do caminho a gente vê os problemas. E aí, graças a Deus, eu acabei, né, conhecendo pessoas lá. Agora hoje eu tenho um sócio na Coreia, onde me ajudou, né, a montar a empresa e me ajuda a fazer todo esse processo de achar o fornecedor, fazer cotação, a gente analisar se os preços são bons.
Então, eu fui para a Coreia, conheci também esse fornecedor, fui lá, despachei até um pedido lá com eles, alinhamos todas as necessidades para quando chegasse aqui no Brasil, toda essa parte burocrática estivesse bem alinhadinha para que a gente não tivesse nenhum problema na alfândega e nenhum problema com vigilância sanitária e tudo mais, porque essas coisas acabam deixando tudo mais caro, né? Sim. Chega aqui no Brasil, não tem os documentos certos? Vai parar, vão exigir, aí você tem que produzir. Então, esse alinhamento, né, com o pessoal lá do Oriente e aqui no Brasil, agora que eu tive essa oportunidade de fazer, essa maturidade também, vai fazer com que, inclusive, a gente tenha uma, não digo diminuição do preço, mas a possibilidade de não ficar mais à mercê de empresas de importação e tudo mais, e que fazem com que o preço das ervas e tudo mais disparem ali, e a gente acaba ficando... E também falta de erva, tudo isso acaba sendo solucionado com esse meu empreendedorismo oriental. Entendi. E as ervas da Coreia são melhores? Olha, a gente comprava lá na China de um hospital também. Só que o preço lá realmente é muito maior. E a conexão é mais difícil, tá? Porque geralmente são lugares afastados. O fornecedor da Coreia, pelo que a gente, né, já recebeu aqui, todas as análises, são tão boas ou até melhores da China. Tá? São tão boas ou até melhores. E a embalagem, a maneira como vem, e o fato de a gente ter uma proximidade, que eu acho que isso influencia muito, o fato de a gente ter uma proximidade. Então, na hora que você tem uma conexão próxima com o fornecedor, a probabilidade de vir coisas erradas, a probabilidade de vir alguma coisa estragada, a probabilidade, né, de não ter uma qualidade diminui radicalmente. Quando você está distante, né, e a pessoa não te conhece, não sabe quem é você. Então, eu tenho condições, inclusive, que é o meu próximo projeto, de voltar para a Coreia mesmo, e até preciso voltar na época do verão, porque eu fui no inverno, e eu não pude visitar as fazendas. Então, eu vou poder até visitar as fazendas que a gente faz a produção ali, né, a agricultura das ervas chinesas, das ervas orientais, e até desenvolver um trabalho de farmacobotânica com eles, que é um grande desafio dentro da medicina chinesa, esse desenvolvimento de controle de qualidade, catas, estruturas moleculares das plantas, quando que foi feita a colheita, em que época que foi feito o plantio, tudo isso faz parte de um controle de qualidade, quando a gente vai falar sobre controle de qualidade de ervas. E pelo fato de a gente estar distante, né, lá na China, do lado do mundo, tal, Oriente, a gente acaba tendo uma dificuldade de fazer esse desenvolvimento desse tipo de trabalho, falando de uma maneira acadêmica, né? E quando a gente vai para dentro dos congressos, isso sempre é muito questionado, falado e colocado em pauta. E aí eu venho, né, construindo aí maneiras de poder desenvolver trabalhos dessa forma. Então, isso traz muita qualidade. Não é só comprar plantas e fazer fórmulas e vender. Sim. Existe todo um trabalho de desenvolvimento por trás. Existe um trabalho de controle de qualidade, de desenvolvimento, que isso é ciência, e que não existe no Brasil. Nós somos a primeira empresa que tem esse desenvolvimento de maneira, por exemplo, os últimos 10, 15 anos, foi tudo catalogado. Todas as ervas, todos os controles de qualidade que a gente desenvolveu aqui dentro. Hoje, inclusive, a gente quero lançar um livro de farmacologia oriental, baseado em todos os dados que nós escolhemos dos últimos 10, 15 anos. E você acredita que esses dados ajudam outras empresas? Acredito que o fato de a gente catalogar tudo isso começa a se tornar referência. Perfeito. E aí outras empresas podem estar utilizando essa referência para se manter dentro de um controle de qualidade. Porque dentro da área científica, dados coletados acima de 10 anos já se torna padrão. E aí outras empresas podem usar isso como referência para os seus próprios controles de qualidade, já que a gente tem uma deficiência disso em livros, né? Por exemplo, qual que é o pH, né, da tintura X? Olha,
É difícil você encontrar isso na literatura. Então, a gente mesmo catalogou, fazemos vários testes, né, para confirmação. Então, isso acaba se tornando um dado científico. Fora os trabalhos acadêmicos que a gente vai desenvolvendo aí ao longo, né, desse tempo todo, né? Não vamos colocar isso nem no papel. Mas essa é a grande oportunidade. Eu acho que, eu falo assim, né, a vida pessoal e a vida do nosso trabalho, né, do que eu faço, ela é uma vida só, né? Eu não consigo dividir, é minha vida pessoal, é o meu trabalho. Não, é uma coisa só. E toda vez que eu coloco a oportunidade do empreendedorismo na minha vida, a minha vida pessoal dá uma guinada. Tem como. Tem pra Coreia, você fala, eu vou tirar férias agora, 3 meses. Imagina! Mas aí as pessoas iam apontar, mas você vai passar 3 meses na Coreia tirando férias? Que vida boa, hein? Mas eu falo, não, eu vou pra Coreia, assuntos de trabalho, isso aqui. Então tá bom. As pessoas, inclusive, têm um ar assim, sabe? Então pra mim é uma coisa só, né? Fui pra Coreia, consegui experimentar um pouquinho do que é uma vida deles ali, social, que não é diferente da nossa, somos só mais inteligentes e produtivos e eficientes, eu acho que, né, o Oriente traz muito desse aspecto. Nós acabamos reclamando demais, eu acho que o brasileiro reclama demais, acha problema em tudo, né, tudo é difícil, nós temos essa mentalidade um pouco mais cansada, eu acho, uma mentalidade mais cansada, eles são mais proativos em relação a isso. Mas eu fiz um baita de um desenvolvimento de empreendedorismo lá, e assim, é um know-how que você não consegue, você não conquista isso em qualquer lugar, né? Como abre uma empresa, quais são os documentos, o que precisa. É lógico que ter uma pessoa nativa lá, isso facilita e influencia demais no processo. Mas a gente acaba aprendendo muito, né? E vamos continuar ainda na pegada da medicina tradicional chinesa? Você foi no hospital que é focado nisso? Na Coreia, como eu acredito que em todo o Oriente, tá? O Oriente se ocidentalizou muito, tá? Ocidentalizou muito, não dá para negar isso. Você vai na Coreia, talvez seja um Estados Unidos muito melhorado, com um monte de gente de olhinho puxado, pensar assim. Porque tem muita tendência americana lá, né? Até o idioma traz muitas palavras americanizadas, né? Então, assim, a medicina que mais populariza é a medicina ocidental. Não tem como negar isso. Não vai fazer, só porque está no Oriente, a medicina oriental é a popular. Não é. Não é, tá? Não é. Os hospitais, e não dá nem para negar que seja ruim, porque os hospitais coreanos são incrivelmente bons. O sistema de saúde deles é maravilhoso, tá? Você não tem, você paga lá um seguro de saúde, e que vem já descontado de acordo lá com o que você ganha, e você tem direito a usar qualquer sistema. E paga assim, vai pagar uma consulta? Vai, mas vai pagar 5 mil wons, 10 mil wons. 10 mil wons custa 37 reais o nosso dinheiro, tá? Eu mesma tive que usar o hospital lá, que na verdade nem eles chamam de hospital, mas na nossa concepção seria uma clínica. Tá? Uma clínica, que tem uma em cada esquina, tá bom? Tinha uma do lado da minha casa, lá onde eu tava morando. E, inclusive, foi meu sócio que ligou lá, ele que marcou a consulta, explicou o que eu tava tendo, peguei uma gripe muito forte lá, porque era muito frio, e não levei os fitos para tratar especificamente o que eu tava tendo. Eu levei fitos, mas eu tive uma invasão de vento frio ali, que se transformou em vento calor muito forte, e tava começando a desenvolver algum quadro pulmonar ali, que eu fiquei com um pouco de receio, isso tá em outro país, como é que faz, né? E eu paguei 50 mil wons na consulta ali já, com receita e tudo mais, e 50 mil wons vai dar em torno de menos de 200 reais. Não é caro uma consulta. Aqui no Brasil, você não for no hospital, você vai pagar muito mais que isso, né? Sim. Então, o sistema de saúde deles é muito efetivo. E o cara mesmo falando inglês, o meu inglês meia boca, o inglês dele meia boca, e a gente se entendeu tudo, não sei o que, não sei lá, e passou lá direitinho a receita, incluí junto com os fitos, e foi que foi. Em 2 dias eu já estava recuperada, né?
Porque acredito, inclusive, que os vírus lá sejam mais resistentes, porque as pessoas lá são mais fortes também da saúde. Muito mais fortes do que nós. Até que eles quase não tiveram Covid lá, né? Foram os primeiros países que se livraram disso. São muito limpos também. E assim, é engraçado que faz muito frio, né? Teve um dia que teve sensação térmica de madrugada de menos 22 graus. Meu Deus do céu. Mas durante o dia, assim, eu cheguei a pegar menos 12, né? Menos 15. E, cara, eu falo assim, o meu padrão de frio foi atualizado com sucesso. Porque é frio. Frio em Santos e São Paulo agora é fichinha. É regata. É outono lá, é primavera, né? Então, assim, a hora que você sai na rua, mesmo que você não esteja com nenhum problema respiratório, nem gripe, nem nada, seu nariz começa a escorrer. O frio faz escorrer, né? Inclusive, esse é um dos sintomas que a gente entende na medicina chinesa, que do vento frio. Então, o frio e o vento, na hora, o nariz começa a escorrer. Então, isso é um dos motivos porque eles usam máscara. Porque o nariz não para de escorrer. Eu andava com uma máscara na bolsa e com um pacotinho de lenço. De lenço. Porque toda hora tinha que estar... Assim, não é assoar o nariz, eu tinha que ficar secando o nariz, porque escorre. É um negócio muito louco mesmo. Escorre do nariz. Escorre, se deixar, começa a ficar... Escorre, escoriza do nariz. Muito louco. Aí você entra num lugar quente, para. Nossa. Você entra dentro de casa, aquecedor 23, 4 graus, para. Então, olha que interessante, né? Sim. E aí você vai entrando, né? Por que então é um país que consome muita pimenta? Porque exatamente a pimenta é um dos elementos da medicina chinesa, que a gente chama de acre, e tem a função de eliminar o vento frio. Então, a alimentação deles é extremamente apimentada. Então, que tem as pastas de pimentas e tudo mais para cozinhar. E quando você está comendo, seu nariz está escorrendo, está eliminando patógeno. E é uma das coisas mais confortáveis que existe. Você está andando na rua na Coreia, e aí você entra num lugar para tomar um ensopado, né? Porque lá eles comem muitas coisas assim, ensopadas, muitos caldos. E você entra, né? Vai comer um ensopado de frango, alguma coisa assim, e tudo com muita pimenta, e você tá lá, né? Toma uma colher e enxuga o nariz na outra. Eles até assoam o nariz no meio ali da alimentação, que é um costume deles, mas eu entendo, é porque escorre demais mesmo. Você precisa fazer uma higienização ali no meio do caminho. E isso vai tirando, né, de dentro do corpo esse vento frio que eles são tão, vamos dizer assim, agredidos, né, por conta da estação do ano. Porque a estação do ano deles tem mudanças muito drásticas. É frio pra cacete, é calor pra caramba, e aí você tem a primavera e o outono, que é aquelas mudanças, né? E a gente tem que dar graças a Deus aqui, porque nós não temos isso. Nós não temos isso no Brasil. O nosso clima é estável. Nossas mudanças climáticas são estáveis, porque o deles muda de 32 graus para menos 22. Nossa. Né? Do verão realmente. pro inverno. Nós mudamos aqui de 30, 40 graus para 20. E a gente já tá aqui, ó. E a gente já tá reclamando que o tempo virou. Sim. Pô, a gente não sabe o que é mudança de tempo, né? O que realmente. é mudança mesmo de estação. Então, a mudança de tempo faz com que a gente realmente, o nosso corpo sinta. Então, a gente fica mais doente, a gente fica mais mole, a gente quer dormir mais. E eu vejo o quanto eles são aplicados, porque mesmo com toda essa diversidade, eles são pessoas extremamente produtivas. E, voltando aí à nossa fala sobre a questão do hospital, da medicina chinesa, da medicina oriental, não são hospitais comuns lá, tá? Não são hospitais comuns. São hospitais específicos que tratam apenas com medicina oriental. E esse hospital, inclusive, eu queria ter ido visitar o hospital. E eles não permitiram. Eles não permitiram. A gente foi visitar um lugar que é como se fosse a fábrica que faz os produtos da medicina oriental. Eu falo medicina oriental porque a gente não tá na China, então ficar falando medicina chinesa não compete ao fato. Então é uma medicina oriental. Inclusive, eles lá chamam de medicina oriental.
tá? Medicina oriental. Porque no Oriente é medicina oriental. Sim. Então é medicina oriental. Então, assim, a gente conheceu toda a história, que tem meio que um museu lá dentro. E aí tem eles montaram laboratórios, tudo de vidro, para a gente passar na frente e visualizar a fabricação, a separação, o controle de qualidade. E lá, inclusive, eles fazem injetáveis para dor. Porque inclusive é um hospital especializado em dores articulares. Então, eles fazem vários produtos, cápsula, comprimido, tem umas bolinhas de ouros assim que eles fazem, que a gente vê inclusive nos doramas, que faz com vários tipos de ervas. Tem os injetáveis, que aí eles injetam realmente no lugar da dor. Esse, inclusive, eu olho isso e falo, quando é que eu posso levar isso pro Brasil? A mente empreendedora aqui já, ó. Exato. Inclusive, muitas coisas quero trazer, entendeu? Eu vi lá, tô, articulando, quero trazer uns maquinários para cá, já tô vendo de trazer, para a gente realmente revolucionar aí o que nós entendemos de medicina oriental aqui no Brasil. Por que acontece? No Brasil, por ser tudo muito difícil, a gente acaba ficando bom em inovar. Então, hoje, nossas formulazinhas, nossas cápsulas, é um processo de inovação, né? Eu desenvolvi dentro de um processo de inovação. E como não tinha o que eles tinham lá, então a gente inova, né? Sim. Pega o que é tradição, inova com o que a gente tem no Brasil e possibilita com que a população tenha acesso. Porém, agora com essa abertura agora lá na Coreia, e daqui a pouco vou para a China, vou para Taiwan, enfim, agora o mundo é um passo do sucesso. Então a gente vai ter essa facilidade de trazer coisas diferenciadas, né? Porque tudo que eu vejo lá no Oriente, eu falo, quero levar. Meu Deus, o que é isso no Brasil? Quero um robô, quero isso, quero aquilo. A gente fica tentado, né? E essas bolinhas douradas que você falou uma bola assim, redondinha, assim. É erva. Isso, é erva. Só vou ver como é a receita lá, tô pegando, né, as formas farmacêuticas de ser feitas e vamos trazer aqui pro Brasil pra gente ofertar também. Então, nós vamos ter muitas novidades. Assim que é bom. Agora, bora voltar a sobreviver na Coreia. Sobreviver na Coreia. Então, custo de vida, queria saber a diferença. Coreia, Brasil, tô indo pra lá, e aí? O que eu preciso pensar em dinheiro, essas coisas? É assim. O Brasil, a gente é bom no Brasil em ser pobre. Eu acho que é até forte falar isso. Uhum. Mas o brasileiro, ele é bom em ser pobre, essa é a real. Então, para ser pobre no Brasil é barato, tá? Então, assim, se você tem uma vida ali que você vive no Brasil até os 5 mil reais, vou te falar, nós sobrevivemos. Depois disso, tem, né, uma faixa mais um pouquinho mais alta do Brasil, que a gente chama lá dos 2%, né, da população do Brasil que acessa isso. Porque assim, a gente está falando em famílias, né? Então, famílias que vivem até com 5 mil reais. Aí tem famílias que vão viver com 10 mil reais, 15 mil reais. Então, quando você já começa a viver com mais de 5 mil reais uma família, você já está saindo ali de um processo de extrema pobreza aqui no Brasil, né? Que 5 mil reais hoje, cara, você não consegue ter um filho em uma escola particular aqui no Brasil. Você consegue? Não consegue. Não consegue. Muito, muito difícil mesmo. Você não consegue viajar, você pouco vai viajar. Se for morar sozinho, vai morar num cubículo, e dependendo do cubículo, vai pagar caro também. Exatamente. Então, você vai morar distante, né? Isso que é a questão, você vai morar distante. Na Coreia, não é diferente disso. A diferença é que todo mundo ganha bem. Porque o serviço lá, como nos Estados Unidos e na Europa, serviços são mais bem pagos do que produtos. Aqui nós temos o ao contrário, nós temos uma inversão de valores. Os nossos produtos são mais caros do que os nossos serviços. Nós temos inversões de valores. Por isso eu falo, Brasil não é... Se a gente acha que Brasil faz capitalismo, nós somos bebê. Nós nem sabemos o que é capitalismo. Nós achamos que sabemos, né? Nós achamos. Mas a gente não sabe o que é capitalismo. Porque, primeiro, que nós temos muitos impostos, muito tudo, então tudo fica muito difícil. A gente pensa muito para consumir.
Capitalismo você não pensa para consumir. Capitalismo você ganha e consome. Só isso. Esse é o capitalismo. Nós pensamos, inclusive nós como empreendedores, nós temos que fazer curso de venda, curso de marketing, curso de design, curso de milhares de habilidades para poder aprender a convencer o cliente que o nosso produto é melhor que o dele, do outro, né, do vizinho. No capitalismo real mesmo, você pode ter 50 lojas iguais, com o mesmo, né, praticamente das mesmas coisas, uma do lado da outra e todas cheias. Coreia me ensinou isso. Porque cafeteria é uma coisa lá que tem... Não, lá tem tudo de muito. A cada 10 metros tem a mesma coisa. Às vezes é um do lado do outro, assim. Cafeteria... A clínica era do lado da sua casa, você falou? Exatamente. Tem várias, né? Várias. Então é tipo, tem tudo muito de tudo. E aí você se pergunta, tá, então como é que sustenta? Porque todo mundo consome tudo muito de tudo. A gente não pensa para consumir. Todo dia você vai lá tomar um café diferente num lugar diferente porque você quer experimentar algum lugar diferente. E se você gostar de algum, você repete. Entende? A gente tem a possibilidade de gastar o quanto a gente quer. Porque ganha-se bem e as coisas não são muito caras. Por exemplo, se a gente for fazer a conversão, como o valor deles é 1.000 wons, é R$3,70. Nosso. Tá. Só que 1.000 wons para eles é como se fosse R$1. Um salário mínimo lá é 2 milhões de wons, tá? Seria mais, se a gente tirar esses monte de zero aí, que tem na moeda deles, daria 2.000 moedas. E muitas coisas custa 1, custa 10, custa 20. Então, por exemplo, o metrô deles lá é 1.000 wons. O ônibus, 1.000 wons. Você vai tomar um café, 3.000 wons, 4.000 wons. Como se fosse, por exemplo, comparação R$4 nosso aqui, né? Sim, comparando o ônibus R$1, seria R$1, isso. Exato. Você consegue comprar no Subway lá, no metrô, roupas por 10.000 wons. Essa aqui, você deu 12.000 wons. Não deu nem, sei lá, 50, R$60, entendeu? Numa loja aqui estaria R$500. Nem sei se vende um rolê aleatório desse. Então, assim, bijuteria também, por exemplo, essas aqui, eu acho que eu paguei 7.000 wons, entendeu? Não chegou nem a R$30. Isso aqui é a mesma coisa, 5.000 wons. Anel também, tipo 10.000 wons, 3 anéis por 10, 12.000 wons. Isso no metrô. Você tem coisas baratas para você consumir, tá? Mercado também, tudo, 5.000 wons, 10.000 wons, 12.000 wons. O que é caro lá é a carne. Realmente a carne, lá o preço é de ouro, né? Porque eles não pode a importação, só pode importar carne do Canadá e dos Estados Unidos. O dia que abrir a exportação, por exemplo, Brasil, Coreia, eu sou a primeira. Meus amigos que têm açougue, por favor, conversam comigo, a gente vai mandar carne para a Coreia. A gente abre uns açougue lá, já faz empreendedorismo. Porque não tem realmente, né? E é proibido, né? Não é aberto isso. Provavelmente, né, deve evoluir ao longo dos anos. Quem sabe a gente não cria, né? Começar a falar bem o coreano, vou lá na Coreia e falo, mas a carne do Brasil é boa. E a gente entra lá na Coreia levando carne do Brasil. Mas tem churrascaria no Brasil. Eu fui na Coreia. Eu fui numa churrascaria lá na Coreia. A churrascaria brasileira. Na Coreia. Comer um arroz. Feijão preto. Feijão preto. Tinha feijão preto. Era bem parecido com a ideia da nossa, porque tipo, era um buffet e tinha arroz, com feijão preto, e tinha acho que até purê, e depois um outro buffet assim só de saladas. E aí e aí o cara passava com a carne, né? Picanha. Mas aí eles claro, como tudo na vida, como nós brasileiros abrasileiramos todas as nossas comidas, né? Porque nós somos terríveis, os coreanos também coreanaram a comida brasileira. Botaram pimenta na carne. É lógico, né, gente? É lógico. Por que não, né? Por que não? E eles, claro, colocaram assim, um pãozinho de queijo na mesa, assim, né? 3 pãozinhos de queijo na mesa. Minas Gerais. De queijo, gente. Eu falei, olha, um pão de queijo. Um pão de queijo na Coreia, porque não tem pão de queijo na Coreia. E chegando lá, ouviu algum português dentro do restaurante? Cara, tinha bastante estrangeiro. Ah, tá. Tinha bastante estrangeiro. Mas eu não vi brasileiro, né? Não vi brasileiro.
Nem sei se a gente entenderia que alguém era... Mas não, brasileiro é uma raça que a gente identifica em qualquer lugar do planeta, né? A gente bate hoje e sabe o que é da nossa própria raça, né? Na França, quando eu estava indo pra Coreia, eu passei pela França, que eu fui pingando, assim, e aí lá na França eu encontrei bastante brasileiro. Na verdade, eu encontrei brasileiro, inclusive, da França para a Coreia. No aeroporto. Nossa! Acredite se quiser. Da França para a Coreia eu encontrei uma galera brasileira lá. Meu filho que encontrou, na verdade. Uma galera que era do Brasil. Doidão, né? Então, assim, essa parte, né, de empreendedorismo da Coreia é muito... Eu falo assim, é muito diferenciado, né? E eu acho que o custo de vida, voltando, né, nessa pergunta inicial, se você já ganha um pouco mais no Brasil, né, a partir de uns 10 mil reais, pelo menos uma família, né, vivendo ali com uns 10 mil reais, você vai viver bem na Coreia. Você vai viver bem na Coreia. Agora, se você ganhar menos que isso, é uma fácil viver no Brasil, entendeu? Porque você vai viver em lugares e acessar lugares que são bem mais baratos. Agora, se você já vive num lugar onde o custo de vida no Brasil já é mais alto, os supermercados mais altos, viver na Coreia se torna barato. Então, tem essa perspectiva de visão, né? Por exemplo, se eu fosse viver com o que eu tiro aqui no Brasil, lá na Coreia, viveria bem, gastaria até menos. Porém, até mesmo o aluguel, tá? O aluguel, lógico que eu fiquei em Gangnam, 3 meses só, então a locação acaba se tornando alta, né? Como aqui no Brasil também é, né? Se você ficar, vai lá, no Gonzaga ou na Paulista, alugar alguma coisa por 3 meses, você vai pagar uma fortuna. Vai ser um cubículo caro. Eu tava em Gangnam, é meio que a Paulista lá em Seul, né? Mas se você for já num bairro mais afastado, fazer uma locação de 1 ano, você consegue preços muito bons, muito bons. Só que tudo isso também tem uma questão burocrática, né? Porque você vai ser um estrangeiro num país, então se você não conhecer alguém, não tiver alguém lá dentro que não só indique, mas seja uma pessoa de referência, de confiança, para que alguém faça uma locação assim para você, eles não vão confiar em você, tá? Porque coreano é muito desconfiado. Muito desconfiado. Muito, 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 muito. Por quê? Porque lá evoluiu o crime. Aqui nós estamos ainda muito ogros, até para roubar, até para cometer crime. Por quê? Porque a gente gosta de usar a força brutal, força física, então eu vou arrancar seu celular da sua mão, vou tirar o que é de você, né? Eu vou te bater, eu vou te dar um tiro, né? A gente é muito ogro aqui, até pra ser bandido nós somos, né? Porque não usa inteligência, mas a gente tá evoluindo, tá um pouquinho. Lá tem muito golpe, né? Pelo que ele me fala, assim, muito golpe de vendas online, de não entregar, a pessoa comprar e não chegar uma caixa com pedra dentro, porque eles não se expõem lá. Por isso que a taxa de crime lá é extremamente baixa. Crime físico, alguém vai assaltar sua casa, alguém vai roubar teu celular, isso não vai acontecer. Você pode andar de madrugada, de celular na mão, com várias notas de muitos dólares penduradas no seu pescoço, que ninguém vai te assaltar. Por quê? Porque tem muita câmera, tudo quanto é lugar tem câmera. Então, é fácil pegar um criminoso lá, é eficiente. Então, eles evoluíram. Então, eles vão fazer golpes. Mexer com o seu emocional. Então, tem muitos casos de golpes, né? Em relação a esse tipo de coisa. Então, eles são muito desconfiados. Então, eles não fazem negócio com qualquer um. Então, por isso da importância de ter uma empresa lá que faz uma intermediação. Para que a gente tenha uma criação de processo de confiança. E isso acabou se tornando extremamente essencial. Então, vá para a Coreia. Tome cuidado ao fazer negócios, crie um amigo e faça negócios com o amigo. E o amigo faz negócio com a galera. Moraria lá, então? Não vejo a hora. Ih, vem aí, hein? Quero, inclusive, né, tô estudando coreano, lá existem faculdades de medicina oriental, coisa que no Brasil não tem, né, a gente não tem faculdade de medicina oriental, a gente faz uma faculdade de saúde, e depois se especializa, né, com cursos, né, acupuntura, cursos livres ali, mas a gente não se forma numa faculdade de medicina oriental. E
eu tô pleiteando isso aí, né, como se um objetivo de vida, né? Mas para poder conseguir isso, eu preciso ter o coreano fluente, né? Pelo menos um nível 3 ali, porque tem prova de proficiência em coreano. Então eu faço aulas de coreano, né? Tô ali estudando. Annyeong! Ó, E para que eu tente fazer ali, né, as provas ou conquiste isso aí ao longo dos anos. E aí são 4 aninhos na Coreia pra gente fazer uma faculdadezinha de... Vocês estão preparados para ficar longe de 4 anos? então moraria muito lá, muito. Muito. Mesmo com frio, mesmo com todas as adversidades. Eu acho que essa sensação de segurança, no Brasil a gente não percebe, porque a gente está aqui vivendo esse caos social que a gente vive. Mas esse negócio, esse disjuntor do medo, isso aí derruba a qualidade de vida, isso derruba a saúde, derruba a expectativa de vida, inclusive, né? Por que eles vivem tanto? Por que eles têm a aparência jovial tanto? É porque eles se sentem seguros, simples assim. É porque eles não são estressados, né, com esse tipo de coisa. Podem ser estressados com outras coisas. Podem ter problemas mentais, porque nenhum país é perfeito, né? Mas, inclusive, o índice de doenças mentais lá é altíssimo, né? Mas eles não têm a preocupação desse negócio. Sai na rua, você vai voltar com o carro, você vai voltar sem carro, você vai voltar com o celular, você não vai voltar, esconde o celular, vai estacionar no lugar, vê se não tem ninguém, nada por trás. Pô, sobe pra São Paulo, tem não sei o quê. Esses dias a gente foi pra São Paulo, não tem insufilme no carro, e agora? Isso é o quê? E aí você não sei o quê. Você fica com medo, pô. Sim. Você tem medo, você vive com medo. E não viver com medo parece que desliga o disjuntor. Parece que tem um disjuntor do medo, né? E essa sensação até de uma liberdade, né, de você andar na rua, andar no metrô e estar com seu celular na mão e você saber que nada vai acontecer com você, a gente não dá valor para isso porque a gente não tem aqui. Mas isso aí devia ser o mínimo para sobreviver na vida. Então, moraria fácil. Moraria fácil. Como foi o jet lag? Tanto lá quando voltou? Olha, eu acho que o jet lag é uma questão de você aprender a lidar com isso, né? E a primeira vez que eu fui, porque essa foi a segunda vez que eu fui pra Coreia, né? A primeira vez que eu fui em abril, que foi só 30 dias, mesmo que a gente ache que é pouco, porque é muito longe, eu sofri mais, porque também tinha a questão do hábito de que eu estava conectada aqui no Brasil, então eu começava a trabalhar 8 horas da noite e ia dormir 3 horas da manhã. Nossa. E aí no dia seguinte estava acabada e virou uma coisa nada a ver isso aí, né? Porque aí o jet lag ajuda muito, né? Para tendencionar que a gente viva nisso. Aí dessa vez, eu na volta fiquei quase 20 dias de jet lag da outra vez, né? Morrendo mesmo, parecia um zumbi ambulante. Dessa vez eu falei, não vou agir dessa maneira, vou ser mais inteligente, até porque eu vou ficar 3 meses lá, não dá pra viver essa vida de 3 meses. Eu levei a minha 194, que é para melhorar a qualidade do sono. Ela ajudou muito, então eu tomava, né, várias doses antes próximo ali de dormir. Isso foi ajudando, né, na equalizar o sono. Atividade física, extremamente essencial, até que a primeira coisa que eu cheguei na Coreia foi me matricular numa academia, que, diga-se de passagem, é incrivelmente maravilhoso. Na Coreia. A visão, então, é muito boa. Então, a atividade física realmente valeu muito a pena. Assim que eu cheguei, já fui fazer atividade física, e isso realmente muda a qualidade do sono, isso realmente muda o equilíbrio do sono. Seu corpo entende, gasta-se energia, e vale a pena também esse negócio de você se manter acordado até o horário de dormir. Tipo, não se entregar ao sono, porque parece que realmente chumba a gente. Então, na volta do Brasil, 1 semana. Na Coreia, demorou uns 10, 12 dias para eu voltar a dormir. No Brasil, eu fiz bem direitinho mesmo, então em 1 semana eu fui adiando sono, até que daqui a pouco eu já estava dormindo perfeitamente. Então eu durmo que nem um bebê. Segunda vez, então foi melhor o jet lag. Eu já desenvolvi até uma técnica, né? Então, exatamente. Já fui entendendo como é que o rolê acontecia, né? E aquele negócio, não acelerar seu organismo de noite.
Não acelera seu organismo de noite. E foi muito difícil? Agora na segunda vez, assim, para o trabalho, a gente aqui, você lá... Não, porque já tava muita coisa organizada. Ah, entendi. Então, assim, a empresa, vocês sentem isso, né? Ela evolui. Evolui muito em questão de processos, em questão de dinâmica, de hábitos, de construção, de tudo. Ela vai evoluindo muito. Então, quanto mais organizada tiver, quanto mais os processos tiverem, né, as coisas estiverem mais unidas, em confluência, menos trabalho, assim, na gestão. Eu tenho menos trabalho na gestão porque são menos processos de tomada de decisão, menos muita coisa. Então, quando eu fui a primeira vez, a empresa estava... Não que exista bagunça, mas estava menos evoluída do que agora. E da próxima vez que eu for, ela vai estar mais evoluída ainda. Então, e aí, quando for passar os 4 anos, vai estar mais evoluída. Exatamente. Então, eu brinco que quando eu volto pro Brasil, eu pareço que eu tô na São Silvestre, correndo. Vamos evoluir, gente, vamos! Pra que quando eu for viajar de novo, a empresa esteja mais evoluída. É maratona aqui. Eu brinco que a gente vive na maratona aqui. Quer trabalhar comigo? Gosta de maratonar? Não, série. Pode ser até o Doraminha. O Dorama tava liberado. Tá liberado, tá. Mas é por aí. E a gente estava conversando antes, a gente foi para São Paulo, fomos falando no carro sobre isso. Eu quero que você fale aqui também a tecnologia. Sabe. Porque assim, a gente sabe como é lá, Japão, todo mundo, tecnologia, e na Coreia do Sul. Nossa, é uma delícia mesmo, assim. E é muito engraçado que não é porque eles são um povo extremamente tecnológico que a tradicionalidade vai embora. E isso é uma coisa que realmente me conecta, porque a fitofórmula, o grupo fitofórmula, ele é isso. Ele é a tradição em forma de tecnologia. Sim. Eu trago muito isso até na minha comunicação, né? Eu peguei o que é de mais tradicional pelo mundo, inovei e trouxe tecnologia para distribuir para a população no Brasil. E eles são isso, tá? Eles são isso. Então, você vai num... É muito engraçado. Você vai num restaurante e, assim, na Coreia, como eu acho que todo o Oriente, cara, é tudo umas bibocas, assim, sabe? Tudo... No Brasil ia virar beco. Mas na Coreia é rua, você entra no restaurante que você fala, Jesus amado, que restaurante é esse que estão me levando? Extremamente tradicional. Mas, tipo, num beco, que você entra na rua, outra rua, e vira pra uma outra, e aí daqui a pouco você entra num restaurante de esquininha, desse tamanhozinho, bem estranhinho, e a comida é maravilhosa. E daqui a pouco tem o quê? Um robô andando pra lá e pra cá, levando a comida pra você. É um negócio muito louco, né? O garçom é um robô. O garçom é um robô. É bonitinho, uns negocinhos assim, né? Que é formado de bandeja. E aí, nos Instagrams da vida tem um monte, né? Tem nos seus stories, se eu não me engano. Tem. E, cara, é muito engraçado isso, né? Porque é uma oposição, é uma mescla, né? É um negócio muito... Sim. Tipo... É um restaurante que você não dá nada, de repente tem um robozinho andando lá te entregando a comida. E a comida é boa ainda, porque é extremamente tradicional. Que aí tem esse negócio, né? De restaurantes extremamente tradicionais, porque os restaurantes geralmente são de famílias, né? São famílias. Então, são famílias que trabalham dentro desses restaurantes e vai passando de pai para filho, né? Vó, todo mundo trabalha. E eles não abrem muito para fora, porque são segredos culinários ainda. Então, tem esse negócio de segredos culinários, que é uma coisa que eu prestei muita atenção, que os restaurantes são muito familiares lá. Tudo é muito familiar nessa questão de restaurante. Tem muitos restaurantes de rua. Por exemplo, uma das coisas que eles mais... que é mais tradicional lá é o frango, né? O frango frito da Coreia, meu amigo. E é vários tipos, né? Vários molhos, várias maneiras de como eles fazem um negócio lá embalam lá o frango, sei lá, passam na farinha, no ovo, não sei mais o que, e fritam. Cara, o bagulho é bom, hein? O bagulho é bom, muito bom, muito bom. Eu acho que é uma das coisas mais gostosas que tem. É o então frango não é só frito. Peixe. Não, na verdade é frango, muito frango. Frango é a principal alimentação deles. E por um acaso vem do Brasil, muito frango. Carne não pode, mas frango pode. O frango pode do Brasil, a carne não. A carne não, mas o frango pode.
Inclusive, se alguém aí que tiver criação de frangos e quiserem exportar para a Coreia, Bora! pode falar comigo, que a gente dá um jeito e bota no mercado lá. Claro, hoje. Isso aqui é uma empresa. Bora levar uns frangos brasileiros. Mais frango brasileiro pra lá. Exatamente. É claro. Exatamente. Eu achava que eles... Mas consome bastante peixe. Olha, consome, mas eu acho que o frango é mais. Sabe por quê? Frango, porco. Porque eu tava te acompanhando, é óbvio, quando você tava lá na Coreia, mas eu fui dar uma stalkeadinha de novo nos destaques. Então, pra quem quiser, vai lá no Instagram da Vivi, que tem os destaques das 2 viagens. Eu preciso colocar até mais coisa lá. Não, tá muito legal. Dos muito... destaques, Sim. porque não deu pra colocar tudo, né? Porque era muito. Sim, tá muito legal. E aí, você colocou um que tinha umas coisas se mexendo. E foi muito interessante esse, porque, gente... Eu tô aprendendo a falar coreano, tá? Eu não falo perfeitamente, né? Então, comer na Coreia, quando eu tava com meu sócio lá, ainda que ele escolhia tal, beleza. Mas quando eu tava sozinha, eu brinco que era puxar uma carta e ver quem ia sair, né? Então eu chutava, eu falava, vê esse aí. E falava, vamos ver o que é. Uma caixinha de Pandora, né? Caixinha de surpresa. Era legal também. E aí acho que foi nos primeiros dias, né? A gente entrou, tinha um restaurante bem próximo de onde a gente tava. Na verdade, como eu tava enganando, eu tava numa localidade muito boa mesmo. Então tinha muitos supermercados, muitos restaurantes, shoppings, o metrô era tipo 10 minutos de onde eu tava. Então era muito bem localizado, né? Então a gente conseguia experimentar várias coisas ali perto. E aí eu fui com o Lucas, né? Porque eu fui com uma criança de 12 anos com esse rolê todo aí, né? E aí, assim, era um lugar de... A gente olhou, né? Olhou para um lado, olhou para o outro. Muitas coisas estavam fechadas, porque lá fecha, tipo, acho que 3 horas fecha, só para abrir depois 7 horas da noite. Olha. Os restaurantes. E aí a gente olhou para um lado, tudo fechado, olhou para o outro, tudo fechado, e só tinha meio que esse aberto, assim. Falei, vamos nessa aí mesmo, né? A gente nem sabia o que ia se encontrar. Sim. E aí eu, com meu celular, gente, isso aqui salva a vida. Então eu, né, Google, né, tentando entender o que tava tudo ali, porque tava na parede, né. Aí eu falo, this, I want this, a mulher, né. E aí eu pedi uma coisa lá, que eu inclusive confundi o preço, né. Achei que era um preço, só que tinha um 0 a mais, era outro preço. E aí veio esse negócio aí, né. Um monte de coisa na mesa. Aí eu falei, acho que eu pedi errado. Aí o Lucas olhou pra mim e falou, eu não vou comer isso aí, não. E você comeu o negócio se mexendo? Comer é polvo, pô. É polvo. Tá aí. Polvo. E a mulher, né, chega com um monte de molhinho e não sei o que lá. Tipo, mostrando o que eu tinha que molhar com o que pra comer, entendeu? Cara, e é bom ainda, tá? Não é ruim, não. É bom, é gostoso. Mas o Lucas falou, eu não vou comer isso aí não, mãe. Eu não pedi isso aí não. Eu pedi lula frita, mãe. E isso, por ter ido com uma criança, ele ficou assim com a comida ou ele... Foi contigo, assim? Não na comida se mexendo, claro. É claro, né? Assim, eu sou mãe, né? A gente acaba entendendo mais ou menos o gosto ali. Sim. Eu acho que o maior problema, desafio pra ele foi a pimenta. Ai, tá. Então eu tinha que pedir as coisas sem pimenta. Ele até tentou, né? Comer a pimenta, né? Mas é forte. É forte. Ele falou, não consigo comer isso aí não, é muito apimentado. Bebi água. Dá pra comer não, mãe. É muito apimentado. Então a gente acabava pedindo as coisas sem pimenta lá pra ele, né? Mas assim, é frango, muita coisa é baseada de frango, então acaba comendo, né? Mas a pimenta eu acho que... Ele gosta bastante de sopa e tal, então acabou não sofrendo muito não. Mas a gente pedia sem pimenta pra ele, né? Ele não conseguia comer sem pimenta. Melhor. A alimentação não foi um problema não. Sim. Agora uma pergunta polêmica, pode soar polêmica. Sofreu algum preconceito por ser estrangeira e tudo mais? Eu acho que, assim, preconceito é uma visão muito distorcida para cada um, né? Cada um tem a sua visão do que é um preconceito. Mas, eu acho que as pessoas na Coreia sempre foram muito gentis comigo. Eu acho que a gentileza coreana, do Oriente em si, eu não sei os outros países
né, de uma maneira mais... Mas eu acho que eles são muito gentis. Muito, muito, muito gentis. Muito, muito mesmo. Né? E também eu acredito que tudo é contexto, sabe, Vitor? Porque até nós aqui mesmo vamos pensar sobre isso. Quando você entra num outro país e você é um imigrante e você chega nesse país e vai roubar o emprego de alguém, vai passar a se tornar cidadão daquele país, onde você pode tirar a oportunidade de outra pessoa do país, todo mundo vai olhar com olhos distorcidos. Agora, uma pessoa que é empresária, que está indo no país, gerar mais emprego, gerar mais oportunidade, pegar coisa de lá, fazer uma internalização, é claro que nunca ninguém vai me tratar mal. Eu estou indo no país deles, pegar coisa deles, gerar economia para o país deles, para trazer economia para um outro país. Quem é que vai olhar com maus olhos isso? Se alguém me tratasse mal, seria burrice da parte deles. Você entende? Verdade. Então, eu acho que tudo é muito contexto, muito contexto. A discriminação, ela acontece quando alguém se sente agredido perante a uma ação. E aí você acaba discriminando, colocando, por mais que possam ter pessoas que vão discordar dessa minha definição. Sim. Mas a gente acaba discriminando muitas coisas quando a gente não tem um conceito bem estipulado, bem determinado. Ou quando você se sente agredido. E aí você... vai criando afastamento, vai atacar, vai gerar ali vários comportamentos que distorcem, às vezes, até de uma realidade do que realmente acontece. Eu já tive gente que falou assim, mas é porque você é branca, loira, de olho claro, vai ver um negro, não sei o quê. Cara, nem tem negro lá. Para eles é até, diferente demais. Se eu recebi olhares? É lógico que eu recebi olhares. É lógico que eu recebi olhares. É lógico que as pessoas ficavam olhando. Nós também ficamos olhando quando tem um estrangeiro aqui. A gente também presta atenção na pessoa. É que as pessoas se incomodam demais, né, com o processo de observação. É lógico que todo mundo ficava olhando. Uma de 1,52 m. Puta grande. Loira, ruiva, de olho claro, no meio de um monte de gente, só tudo igual. É lógico que vai chamar atenção, gente. É lógico que chama atenção. Mas não com um ar de reprovação. Sim. É um ar de curiosidade, pô. Eles não estão acostumados. A Coreia não tem como que é esse negócio de visitar país, né? Não tem as pessoas não vão na Coreia, porque é difícil ir pra Coreia. Entendi. É longe, não tem muito estrangeiro lá. É um gato pingado que vai ter. É um gato pingado mesmo. Até que agora, com os doramas, né? Eu acho que até essa moda, né? E eles nem têm consciência disso, tá? Eles não têm consciência que os doramas fazem tanto sucesso no resto do mundo. O BTS, né? O K-pop, sim. Sim. O K-pop, sim. O K-pop, eles têm consciência de que realmente é sucesso em todo mundo. Muita gente vai visitar os K-pops, tem até ponto de turístico de K-pop e tal. Mas os doramas, pra eles, é a nossa novela da Globo aqui. Até que muitos coreanos não assistem. Nossa. A gente assiste, você assiste Globo? Não, Você não assiste novela da Globo? Não mais. Não mais. Não mais, já vi Eu também muito. deixei de assistir novela da Globo, eu tinha 15 anos. Sabe? Malhação foi a minha última. Então. Última, entendeu? Então, para eles, é uma coisa rotineira, é uma coisa normal. Eles gostam, tem muita gente que assiste, mas tem muita gente que não assiste. Nem vê isso como uma forma de entretenimento. Entende? Sim. Inclusive, eu sigo alguns lugares que falam sobre os doramas, essas críticas. Quando vai falar sobre as críticas, tô falando que os coreanos, né, as críticas que os coreanos têm dos próprios entretenimentos deles são críticas extremamente agressivas. Lógico que é agressiva, eles vivem isso a vida inteira. Então, se alguma coisa é boa, eles vão logo exigir que sejam melhores, porque nós somos assim. Esse negócio de a gente se contentar com pouca coisa não é a melhor. Não é. Não deveria ser, pelo Sim. menos um comportamento social.
Então, eles exigem mais. Então, por exemplo, esse negócio do dorama ser extremamente romantizado, a menina que se apaixona pelo cara, esse negócio muito, muito floreado, que faz muito sucesso no Brasil, faz sucesso aqui porque a gente não está acostumado com isso. É uma coisa, tipo, olha como é diferente, por quê? Porque o nosso entretenimento é extremamente sexualizado. O estímulo sexual no entretenimento brasileiro é demais. Quando você mostra uma Anitta para um coreano, o cara fica... E me pergunta assim, mas isso pode mostrar para criança? Isso é na TV aberta? Porque se você for procurar qualquer tipo de conteúdo na internet coreana, é bloqueado. Não tem conteúdo mostrando bunda de ninguém na internet lá. As crianças não acessam esse tipo de conteúdo. Então, a inocência lá é muito conservada. Sim. Conservada, tá? E isso é muito interessante, porque nós acabamos nos sexualizando excessivamente por conta desse estímulo do entretenimento, que é bonito, tal. E não é nenhuma crítica, mas é um ponderamento que a gente precisaria, como sociedade, pensar. Será que isso tá certo? Como uma questão social? Será que as nossas crianças não estão extremamente sexualizadas, estimuladas? Será que o quanto que isso tem consequência? Eu passo mal quando eu vejo criança ouvindo ou dançando funk, por exemplo. E olha que o funk faz muito sucesso fora do Brasil. E não é... Eu pelo menos... Deveria ser um exemplo, né? Então, e não é um estilo de música que... Crianças deveriam escutar, né? Exatamente, Claro, sim. Claro. Então, quando a gente recebe esse tipo de entretenimento, de extrema doçura, de extremo romantismo, onde o feminino é extremamente feminino, o masculino é extremamente protetor, acaba conquistando, porque nós não estamos acostumadas a ter esse estímulo. Para eles é uma coisa normal. E aí... Como pra gente é uma coisa normal a sexualidade, sim, dentro do nosso entretenimento. Mas para eles, não. Você vê que é questão cultural. Isso, eu falei isso. Nossa, cultura de cada país, total isso. Total. O que é certo, o que é errado? Não sei. Eu acho que a gente tem que ver as consequências sociais de cada coisa que acontece. Exatamente. Tipo, as meninas, elas são mais infantilizadas lá. Até que, conversando, né, com outros coreanos, né, que falam, conversando sobre esse assunto, até mesmo a minha professora, que é coreana, conversando sobre isso, a infantilidade, né, a fala de muitas mulheres são mais infantis, falando, entendeu? Mais infantilizadas. Por quê? Porque eles preservam isso. E aí, por uma questão, vamos dizer, um problema social, é que as mulheres acabam se tornando muito infantis dentro do seu processo de evolução. É bom, é ruim? É só um processo. Elas demoram mais, se vestem mais infantilizadas. Aqui no Brasil isso não acontece, né? Com 11 anos, uma menina já virou mulher. Com 11 anos, ela já está se maquiando, já está se vestindo. Lá não pode, né? Usar maquiagem, né? Quando você está no ensino médio, só depois quando vai para a faculdade. Então, tem toda uma cultura mesmo diferente uma da outra, né? Eu acho que esse lado mais conservador, ele não é ruim, não. Eu acho que é muito bom. Inclusive, conserva o feminino da mulher. Quanto mais conservar o feminino da mulher, mais a criança interior dela vai ficar ali, bonitinha, né? Sem ser destruída. Porque depois que a gente vai para a vida e começa a ter que ter muita garra, isso vai amadurecendo a gente de maneira... às vezes muito sofrida, né? Sim. Muito sofrida. Nossa, a gente entrou num papo, né? Aqui agora no assunto. Mas é muito legal isso, né? Porque fala de questões sociais muito profundas. Muito profundas mesmo, muito profundas. Então, se você for pra Coreia, querer viver um dorama, tenha consciência de que isso é entretenimento. Aí, já vou puxar pra última pergunta, que tu já deu a dica. Que eu já ia falar. Deixa algumas dicas pra quem tá a fim de visitar a Coreia. Se for visitar pra viver um dorama, talvez não vai dar certo. Muito bem. Eles são homens exatamente iguais a qualquer homem do mundo.
A gente tem que ter essa consciência, né? Estigmatizar, talvez eles sejam mais gentis. Tá. Tenham um processo mais gentil. Eles sabem, eles são pessoas mais gentis. Nós somos mais ogros. Mesmo que aparente que nós somos mais calorosos. Mas aí, ele sendo mais gentis, não pode trazer que pro nosso lado seja... Se um homem, aqui no Brasil, ele é assim, ele... Pode ser considerado uma pessoa mais afeminada. Exatamente, isso. Acredito que... Aí a gente vai entrar na questão comportamental energética, né? A gentileza, ela é realmente um comportamento feminino. Tá? E eu até tava falando isso ontem mesmo, fazer a unha, tava falando isso com a minha amiga lá. Uma mulher se atrai pela energia masculina, mas ela se conecta pela energia feminina. E nós, como ocidentes, não sabemos disso, né? Então, você não vai conseguir se conectar com uma mulher sendo ogro com ela. Você vai conseguir se conectar com uma mulher sendo gentil com ela. Gentileza, riqueza, nobreza, tudo vem do mesmo lugar. Então, o homem, ele tem que saber usar a energia a favor dele. Ele não precisa ser gentil o tempo todo. Ele tem que saber o lugar e com quem ele vai ser gentil. Quando ele sabe, ele se torna uma pessoa, como é que a gente chama, mais sofisticada. A gentileza tem a ver com sofisticação. Você vai... Vamos falar aqui de algumas marcas. Uma marca... lá. Fala aí uma marca aí, de grife. De grife, uma Gucci. Uma Gucci. Você vai na Gucci. Alguém te trata com algum comportamento agressivo? Não. Como é o comportamento deles? Extremamente? Gentil o tempo todo. Então, o comportamento da gentileza tem a ver com a riqueza, tem a ver com a nobreza, tem a ver com esses movimentos. É a prosperidade em forma de pessoa. Sim. Você nunca vai ver uma pessoa com ar de elegância sem ter o seu aspecto gentil. Aliás, quando a pessoa ela é elegante, ela tem uma gentileza interna. Quando ela deixa de ser gentil, ela começa a ficar... As pessoas começam a ter aversão. Ela pode ser chique, mas ela não é mais elegante. Então, a gente tem que ter muito cuidado com este ar, né? Da gente entender o que é. Mas a gentileza tem a ver com elegância, que tem a ver com nobreza, que tem a ver com riqueza, que tem a ver com esse movimento. Que vem tudo do feminino. Que vem tudo do feminino. Que é a beleza, que é o cuidado. Vai na Gucci. Vai da Chanel, a mesma coisa. Lá na Coreia tem muito dessas lojas. Mas é muito mesmo. Qualquer shopping, de qualquer canto, qualquer shopping, tem um andar só dos ricos lá. E é cheio, viu? É cheio. Então, a gente tem que entender sobre isso. Então, eles sabem, eles entendem. Porque eles vivem essa energia lá. É normal para eles, é comum. Agora, sei lá... Você vai no Miramar aqui, no Primark, tem Gucci, tem Chanel, tem... Não tem, cara. Você nem sabe como é uma loja dessa. Muitas pessoas nunca nem viram como é o comportamento de uma loja dessa. Tem que ir lá nos Jardins. Tem que ir num shopping específico, onde o estacionamento é muito caro, não entra qualquer um. Uhum. Se você respirou perto, já tem que pagar. Não é qualquer pessoa que vai acessar isso. Lá não. Lá qualquer pessoa acessa qualquer coisa. Qualquer shopping que você entrar, vai acessar, entendeu? Você vai ver. E mais, né? Não entra mais de uma pessoa dentro de uma loja dessa. Porque é extremamente exclusivo, enfim. É muita energia desse tipo. Sim. Você vê, né? Fora os carros, né? Nossa, os carros. Exatamente. E me dá mais dicas. Vou pra Coreia amanhã, e aí?
Primeiro, eu acho que tem que realmente escolher um lugar para ficar, tá? Se for ficar mais de 15, 20 dias, por exemplo, a primeira vez que eu fiquei num hotel, eu consegui pegar 50% de promoção no valor da estadia, porque eu avisei que era estadia de moradia. Olha. E aí, estadia de moradia tinha 50% do valor. Legal. Tá? Segundo, fique próximo sempre das estações, né? Então, tem um aplicativo que a gente abaixa que se chama Never, que é tipo como se fosse o nosso Google, porque o Google lá não funciona, tá? O Google Maps não funciona lá, então tem que baixar esses aplicativos tudo da Never, e aí você consegue visualizar lugares próximos de metrô, de ponto de ônibus, né? Para facilitar a locomoção. Compre um cartãozinho, né, numa dessas conveniências. Inclusive, tem uma conveniência chamada CU, que é de CU, mas se escreve Cu. Eu conheço, tá famosinha no TikTok, ela. Isso. Tem uma cada esquina lá, né? CU, Eleven, né? Eleven. E tem mais uma outra que chama droga não sei o que. É tipo que tem no México, tá virando no Brasil. É tipo Oxxo. Agora, que tu anda, tem uma Oxxo. Já vai tornar ela. Mais ou menos isso. Só que é conveniência mesmo, tá? Sim, conveniência. Sim. Como se fosse aquelas do posto de combustível. Perfeito, tá. Que a gente vê, é como se fosse uma conveniência. Até que esse termo conveniência, a gente quase não usa no Brasil, né? Mas lá é usado, inclusive nos meus estudos coreanos, sempre tem uma infeliz de uma conveniência nas fotinhos. Eu falo, que inferno é isso, velho? Isso não é padaria, não é shopping, não é... Que é isso? É uma conveniência. Pô, que inferno! Uma conveniência, velho. É um local no Brasil que não... que a gente nem... Só posto. E quando lembra de chamar assim. Exato. Mas lá não, a cada esquina vende de tudo, até remédio, tá? Tilenol, vende de tudo mesmo. Vende máscara, vende bebida alcoólica, vende lamen, que é o que mais tem, né, nesses lugares. Vende leite, vende azeite. É um mini mercado, mas é uma conveniência. Não é mini mercado. Tá? Tem os mini mercados, é uma conveniência. E aí você compra um cartão de passagem, coloca dinheiro lá e vai andar de metrô, ônibus, trem, tudo, tá? Tudo nesse cartão. Tudo um cartão Perfeito. só. Isso é uma das dicas. Acho que a alimentação é essa brincadeira aí, né? Mas é bom sempre ver negócio da spice, né? Sim. Da questão da pimenta. E, cara, e se divirta. Vai conhecer os principais lugares, porque é muito bom. Os lugares lindos, maravilhosos. Vai no Rio Han, onde muitos doramas são gravados. Capaz de você até encontrar algum dorama sendo gravado lá no meio do caminho. Vá pra Busan, que é muito bom também. Eu fui dessa última vez, que é o litoral da Coreia. Vai de trem, pega um trem-bala, vai 3 horinhas de viagem. E não ande às 6 da tarde de metrô, que é assim, ó. Igualzinho São Paulo, então deve ser. Olha, igualzinho, você está ofendendo. Não, muita gente. Muita gente. Está ofendendo o metrô da Coreia. Igualzinho, pode ser que seja, mas você não vai ficar sem celular, tá bom? Você pode, inclusive, ir assistindo, ó, fone de ouvido aqui, ó. E vem do dorama. Isso mesmo. Deixa eu pensar aqui mais alguma coisa interessante. Conheça bastante pessoas, tá? Procure aplicativos, né? De que você possa conhecer pessoas lá dentro. Tem comunidades, né? Eu acho que vale muito a pena. Saia, converse, tente, se você falar inglês, tente arriscar o inglês com alguém de lá, porque eles não falam inglês, eles são bons em inglês. Não são. Os coreanos que eu conheci lá, as coreanas, tirando a minha Sanseni, a galera não fala bem inglês, enrolava. não. Ela fala inglês, ninguém fala inglês, mas todo mundo se entendia. Sim. Tá bom? É isso. E ó, pra terminar de vez, foi fácil. Usou de alguma fabricante de lá, Fórmula Oriental? Como é que foi isso lá? Olha, você acredita que eles não têm produto assim? Sim. Nas lojas. Até tenho né, uma expectativa de fabricar lá esse tipo de produto e vender lá também. Na conveniência. Pode vender em qualquer lugar, né? Mas assim, tem um bairro lá, né? Que eu não lembro agora o nome, mas tem um bairro lá só de ervas. Só de coisas orientais, assim, tá? E olha só que interessante. É um bairro de velhos.
que eles chamam. Que é um lugar onde tem muito velho. E literalmente tem muito velho mesmo. Porque os jovens não se interessam por isso. Olha. Então só dava eu com esse rostinho aqui de criança lá, entendeu? Navegando por lá, pesquisando tudo, vendo Exato, tudo. exato. E é engraçado que eles tomam um susto, né? Nossa, Brasil, comprar isso? Nossa, não se interessa. Aí quando conta, né, a história. A história toda eles. Uau, uau. Quando eu mostro o produto, eles... Uau! Só 16 aninhos, só. Uau! E aí a gente vive no Brasil, que tem gente que fica ainda criticando o que a gente faz, né? Mas faz parte da humanidade. Mas eles ficam, uau! Nossa, que legal! Uau! Puxa vida! É incrível! Vamos vender isso aqui na Coreia! Ó, vai vir aí. Pra gente finalizar, deixa seu Instagram pra quem quiser te seguir, lá ver os destaques, que tá muito legal. E eu sempre tô falando, né? Sempre tô tentando trazer aí coisa. É Viviane _Bergamo. Mas Viviane Bergamo já vai sair no meu nome aí. Já sai, em tudo, já aparece. Colocar Viviane Bergamo já aparece. Aparece em tudo quanto é lugar, a gente tá ficando conhecida. Outro dia alguém falou no Instagram assim, tá ficando famosa? Eu falei, conhecida, talvez. Quem sabe? Boa. Famosa... vai demorar um pouco. Mas conhecida... Mas conhecida, talvez. Sim. Maybe. Chincha? Estamos arriscando o coreano aqui, galera. Sim. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Siga a Fitofórmula. Vai lá também, segue o Espaço Taori, que lá eles postam quando tem evento, tem foto, tem vídeo. Vai lá que você vai conhecer melhor. E aí você entra no site, entra no WhatsApp da equipe, marca pra você vir visitar esse espaço maravilhoso. Segue também o TaoriCast em todas as redes sociais, é o mesmo @. Lá no TikTok vocês vão poder conferir cortes mais curtos. No YouTube, como eu já disse pra vocês, agora a gente tá tendo cortes maiores de cada convidado, segunda, terça, quinta e sexta. Pra finalizar, me siga também nas redes sociais, @Vitor Leutis, em todas. É isso. Vivi, muito obrigado. Eu que agradeço. E já a Vivi tá aqui como host. Vai voltar, né? Claro, com certeza. Trazendo muitas novidades. Isso aí. Obrigado, Vivi. Eu que agradeço, Vitor. Tchau, pessoal. Tchau.